Oi, eu sou a Gabriele. Tô na igreja desde que eu nasci. A minha mãe, ela sempre frequentou, então eu sempre estive assim com ela em todos os momentos. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei através de um convite de uma irmã. E quando eu cheguei aqui, no primeiro momento, o que mais me chamou a atenção foi o acolhimento. Os irmãos me acolheram muito bem, o pastor, a família dele também foi muito acolhedor. Tiveram um carinho tremendo comigo e tudo isso me fez eu me sentir dentro de uma grande família. Meu nome é Gabi, eu conheci a igreja através da minha prima em 2021, depois de um cenário em que eu tinha perdido tudo. Tinha perdido a minha estabilidade, tinha perdido tudo aquilo que eu tinha construído ao longo de anos, toda a minha fortaleza que eu tinha. Tudo que eu tinha praticamente desapareceu. E a Letícia, minha prima, ela me convidou para um curso de adolescentes que teve aqui na igreja e eu vim com ela sem intenção. Naquele momento eu não acreditava em Deus, acreditava que Deus não existia, acreditava que era só mais uma história e que isso era tudo balela. Meu nome é Everton, cheguei à igreja por um momento meio que inusitado, porque o meu sogro e a minha sogra já congregavam na IBU durante alguns tempos. Teve um retiro, se assim posso dizer, onde a igreja estava comemorando 25 anos e meu sogro me convidou para eu poder também ter um momento com as crianças em um local diferente do meu habitual. Tive um contato com os integrantes da IBU que me fez entender e dar um voto de confiança de que o ser humano ainda tinha suas partes boas, inclusive eu. A igreja, para mim, é o lugar melhor que a gente mais pode viver, é na igreja, na casa do Senhor. Para mim, onde eu estou, eu só me sinto bem quando eu estou na casa do Senhor. Cheguei aqui com muitas lutas, com meu filho, que ele era adicto. Meu casamento só existia realmente pela graça do Senhor, que o Senhor tinha muita misericórdia mesmo da nossa relação, porque era um casamento com muitas contendas. Também tinha minha filha rebelde, que também vinha trazendo grandes problemas para mim. Eu cheguei aqui destruída, com meu coração em pedaços e com uma tristeza profunda. Cheguei aqui, os irmãos me acolheram e a partir desse momento eu passei a me sentir parte da igreja. E a partir de então, meu casamento foi sendo restaurado com a bênção do Senhor, com a ajuda da igreja, também com a ajuda de Deus, né, com a bênção do Senhor. Meu casamento foi sendo restaurado. Hoje eu tenho um casamento restituído, sou muito feliz com meu marido. Passei por perdas, mas pelo fato de eu estar na igreja, passei por essas perdas de uma maneira me sentindo mais leve. Consegui entender que mesmo com as perdas, a gente consegue se sentir confortável, a gente consegue passar por essas perdas de uma forma diferente, de uma forma mais leve. Pensei de forma assim que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E foi isso que foi me confortando e me ajudando a passar pelas lutas e pelas perdas. Após 2 dias maravilhosos que eu pude conviver com pessoas que foi colocada por Deus na minha vida, criou aquela dúvida para que eu pudesse vir conhecer a igreja. E aí eu vim, permaneci aqui 4 domingos, vir à igreja e poder congregar com os irmãos, poder estar junto com eles aqui. A minha esposa fala que ali conheceu um novo Everton, porque naquele momento eu beijava, abraçava, coisas que no meu âmbito normal, né? Eu tinha um certo preconceito e uma certa indiferença com o outro. Depois que eu vim pra cá, eu comecei a frequentar mais. Vi um culto e outro, mas ainda não acreditava em nada. Só que depois, em 2021 também, no batismo que teve, que pessoas como o Eric, lembro algumas pessoas batizaram, o Gustavo, e meio as pessoas mergulhando nas águas, eu senti algo muito esplêndido. Que eu consegui ver totalmente o Espírito Santo falando pra mim que aquele dali era o meu lugar. Que ali era onde ele queria me ver, que ele não queria me ver do jeito que eu estava me encontrando, mas sim entregue totalmente a ele. E foi naquele momento que parece que tudo voltou. Parece que o quarto sombrio que eu tava, ele desapareceu e um quarto totalmente iluminado pelo Espírito Santo surgiu. E foi naquele momento que eu comecei a realmente, cara, Deus existe. E ele me ama. Quando eu vinha para a igreja, eu me sentia acolhida e protegida. Hoje já fazemos aí
basicamente 4 anos. Em momento nenhum pensei em sair, em momento nenhum pensei em desistir, porque a igreja ela foi fundamental para esse processo que eu agradeço muito a Deus, porque foi muito importante para mim a IBU. Sim, sou feliz por estar dentro, fazer parte dessa igreja, fazer parte dessa família. E eu sou muito grata por tudo, né? Por todas as coisas que eu passei, que eu passei aqui. Eu sempre, quando eu ouvia a palavra de Deus, eu ficava ansiosa, eu ficava agoniada, eu chorava. Digo, não, eu vou me converter, porque eu não aguento mais não ouvir a palavra do Senhor. Oi, meu nome é Sara. Uma das coisas que eu mais gosto aqui da igreja e também que eu faço bastante, até que bastante, é dançar. Dançar é uma coisa que me traz prazer de fazer aqui na igreja, porque eu sinto que o Espírito Santo mexe com o meu coração, ele me transforma de um jeito muito grande. Então, dançar pra mim aqui na igreja, com louvor, essas coisas, é uma coisa muito importante pra mim e é literalmente uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu gosto da parte do Ministério Jovem e também da dança. Olha, o que eu mais gosto na igreja é a oportunidade de congregar, a oportunidade de estar com os irmãos. É um sentimento genuíno quando você brinca de forma correta, de forma leve, sem a prepotência, sem o julgamento, sem as segundas intenções que o mundo aí fora nos coloca a todo momento. Então, o congregar com os irmãos me fez vir à igreja e estar à igreja até hoje. Eu acho que o maior desafio que eu tive, acho que liberar perdão. Porque pra precisar liberar perdão de uma pessoa, geralmente eu tô com mágoa e rancor dessa pessoa. E até o momento, até ano passado, até esse ano, eu não sabia o que é liberar perdão. Porque até então, eu não tinha conseguido liberar o perdão, realmente, de fato. Tinha perdoado facilmente, sabe? Você fala, perdão. Mas, na verdade, você não perdoa aquela pessoa. Então, eu acho que o mais difícil pra mim ainda é um pouco, mas é liberar perdão. Eu acho que o meu maior desafio foi a renúncia. Renunciar a todos os meus desejos da carne para viver a vontade de Deus. A forma como o mundo tá e a forma como Deus quer que a gente esteja é muito melhor do que estar no mundo assim. Ser cristão, saber que teremos lutas, teremos algumas batalhas a qual talvez por nosso poder não vamos conseguir vencer, mas ser cristão para mim é gratificante, porque é eu saber que quanto mais eu conviver, quanto mais eu praticar, quanto mais eu estudar da palavra, mais forte eu vou ficar e mais próximo do meu Pai eu vou estar. Um dos momentos mais emocionantes aqui dentro da igreja foi quando eu pude receber a bênção do Senhor no meu casamento, né? No momento que a gente realizou assim a nossa cerimônia de casamento, e esse foi o momento mais emocionante aqui durante todo esse período que eu estou dentro da igreja. Meu encontro com Deus foi no meu quarto, onde eu já estava distante de tudo, de todos, e eu já não sentia mais força para nada. E ali foi quando eu senti o abraço dele e senti ele falando que estava comigo e que eu não estava sozinha. Deus me curou, porque eu pedi muito a Deus, com medo de morrer. Eu dizia, meu Deus, eu não quero morrer agora, meu Deus, porque eu não estou preparada, Senhor, para morrer agora. Que o Senhor me prepara para que eu possa morrer em paz, Senhor. Não me deixe eu morrer agora. Aí eu pedi muito a Deus. Pedi muito, mas era para mim morrer, porque era um tumor muito grande no meu estômago, era o rins parado, era problema no intestino, era muita coisa em cima de mim, de repente, que aconteceu. Mas Deus me curou, Ele me ouviu as minhas palavras. E não me tirou, porque Ele viu e Ele sabia que eu não estava preparada. E Ele
me curou. Graças a Deus, estou aqui. Para a honra e glória do meu Senhor Jesus. A maior parte do que eu tenho aprendido aqui é um pouco sobre os frutos do Espírito, que é uma coisa que, tipo assim, dependendo de qual for, é um pouco difícil, mas é uma coisa que a gente precisa estar colocando no nosso dia a dia para conseguir se acalmar, conseguir lidar com as coisas com mais facilidade. O que me mantém de pé é a certeza de que eu não estou sozinha, é a certeza de que Deus está sempre comigo e também a certeza de que eu posso contar com meus irmãos, posso contar com o pastor e essa grande família. Isso me mantém de pé porque eu sei que eu não estou só, que Deus está sempre comigo e que eu tenho os irmãos sempre para me acolher. Estar sempre na igreja, orando, louvando, pedindo a ajuda de Deus. Eu sinto que se eu sempre estar nesse caminho, Deus vai sempre me levar para o caminho certo, vai sempre me abençoar e tudo na minha vida vai dar certo. E eu creio que Deus é bom, que Deus é todo-poderoso. E minha fé aumentou. Eu não perco mais nunca a minha fé em Deus, porque Ele é muito bom. Ele me curou e já vi Ele curando aqui muitas pessoas. Tudo quanto eu peço para Ele não tem nada difícil para mim, graças a Deus. Tudo que eu quero, que eu preciso, eu peço a Deus e Ele me dá. Ele ajuda meus filhos, Ele protege meus filhos, porque quem protege meus filhos, tudo são Ele, graças a Deus. E eu amo esse Deus. Amo esse Deus. O que me mantém de pé, acho que o estudo da palavra, tentar cada vez mais me relacionar com Deus e a comunhão com os irmãos. Por aquele motivo que eu falei, quando você caminha com outra pessoa, de certa forma fica mais fácil. De nunca desistir e de sempre persistir na presença dele. O que me mantém de pé é saber que eu não sou desse mundo, que algo maior está por vir. E se eu continuar praticando, estudando e me entregando à palavra do Senhor, eu irei ter a oportunidade de estar no livro sagrado. Tá meu nome lá no livro da eternidade. Igreja para mim é família. Eu sempre digo que eu sou abençoada pelo fato de eu ter duas grandes famílias. A família de sangue que Deus me deu e a família da igreja. Porque aqui eu sinto como se eu fizesse parte de uma grande família. Gostaria de agradecer a igreja, gostaria de agradecer a IBU, o pastor que até hoje sempre foi muito solícito às minhas questões. Pedir um muito obrigado aos irmãos, porque foi um momento crucial da minha vida, que os irmãos fizeram partes e que naquele momento de conhecimento dos irmãos, se talvez vocês tivessem agido de uma forma diferente, talvez eu não estaria aqui hoje. Então só agradecer aos irmãos pela paciência, pela oportunidade e por esse carinho que vocês têm comigo hoje.